Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Deixa eu admitindo a galera que está chegando aqui agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Galera, vamos lá? Vou começar a conversar com vocês aqui enquanto o restante da galera entra. Bom dia, Vitão. Monstro S.A. Galera, olha só. Hoje a gente tem um objetivo. Prestem atenção, hein? Nosso objetivo hoje é estudar sobre o gráfico de uma função modular. Nós já estudamos o que é módulo, nós fizemos exercícios ontem e semana passada sobre módulo, já sabemos a definição de módulo. Agora a gente vai estudar a função modular. Lembra que algum tempinho atrás a gente estudou função quadrática? Que a gente fez gráficos de função quadrática, a gente fazia o delta, o x1, o x2, ia lá, fazia o gráfico dessas funções. Agora a gente vai continuar fazendo o gráfico dessas funções lineares e dessas funções quadráticas. Porém, vocês vão ver que vai aparecer agora, essas funções, elas vão aparecer no formato de módulo. O módulo vai aparecer nessas funções. Então, o que a gente vai aprender hoje? Tio, eu já sei montar o gráfico de uma função x ao quadrado menos 2x mais 3. Eu já sei montar. Isso eu sei. Agora, se essa função estiver entre módulos, o que acontece com o gráfico? O que vai acontecer? Entendeu? Então, hoje vocês têm que vir com a cabeça aberta para a gente aprender isso. Ah, tio, eu sei montar o gráfico de uma função linear. Lembra que a gente estudou função linear? Que é uma reta crescente ou uma reta decrescente? A gente já estudou isso, como que faz esse gráfico de uma função linear. Agora a gente vai aprender, e se essa função linear estiver entre módulo? O que acontece com o gráfico? Entenderam, pessoal, nosso objetivo hoje? Então, nosso objetivo hoje é entender como que fica o gráfico de uma função linear ou uma função quadrática, só que ela vai estar entre módulos, por isso que a gente vai chamar ela de função modular. Beleza? Esse é nosso objetivo hoje, construir gráficos e interpretar gráficos de funções modulares. Combinado? O tio vai ensinar uns macetes para vocês, e aí o tio vai pedir que vocês anotem isso daí, porque no livro de vocês não tem essas ideias para facilitar vocês na hora de interpretar, tá? Então, quando o tio fizer, eu vou falar, ó, galera, isso daqui anota que não tem aí, esses exemplos não tem aí no material de vocês, no livro de vocês. Então, eu sugiro que vocês anotem para ficar mais fácil de entender. Certeza que vocês vão entender fácil, que vocês são feras. Vamos lá? Se o tio voltar muito perto da câmera aqui de vez em quando, é porque o tio está aceitando as pessoas que estão chegando um pouquinho mais tarde, tá bom? Então vamos lá. Olha só, para quem aí está no material, a gente está no capítulo 14, tá? Capítulo 14, página 10, é gráfico de uma função modular que a gente vai conversar hoje. Tudo bem? Olha só, meus amores, presta atenção no tio. A gente já aprendeu o que é a definição de módulo. Alguém lembra? Pode me falar aí só por alto o que entendeu sobre o que é módulo, o que o módulo faz? Fala aí para mim, alguém, deixa eu ver. Vai, Esther, pode falar. É o valor absoluto do número? É o valor absoluto do número. Ou seja, lembra que eu sempre falei para vocês que módulo é uma distância? Sempre vocês lembrarem da palavra distância? É a distância de um ponto até a sua origem. O tio falou um monte de vezes isso com vocês. Por que o tio falou isso com vocês? Porque a distância de um ponto até a origem sempre vai ser um valor positivo. E é isso que a gente aprendeu na definição de módulo. Sempre vão ter valores positivos, porque é sempre uma distância, sempre associar a palavra distância, de um lugar até a origem. Certo? E aí a gente fez a definição algébrica. Vocês lembram que a gente fez assim, ó? O módulo de x, lembra que são as duas barrinhas? O módulo de x, ele pode ser x se o x for maior ou igual a zero.
Lembra disso? Ele vai ser o próprio número. Por exemplo, módulo de 3 é 3. Módulo de 4 é 4. Sempre que o x é positivo, o módulo é o próprio valor dele. Agora, se ele for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, aí vocês lembram que a gente colocava o sinal de menos? Lembra que a gente fez um monte de exercícios onde eu falava assim com vocês, galera, analisa aí, vai dar um número positivo ou um número negativo? Aí vocês falavam assim, tio, aqui dentro vai dar um número negativo. Quando dá um número negativo, a gente multiplicava por menos 1. Lembra disso? A gente multiplicava por menos 1. Então, isso daqui é a ideia da definição de módulo. O que a gente vai aprender a fazer agora, galera? A gente vai aprender a fazer o gráfico disso daqui. Como que é o gráfico de uma função modular? E aí eu vou começar com o primeiro exemplo, o exemplo principal para vocês, tá? É o exemplo principal. Olha aqui. O exemplo 1, eu vou ter uma função assim, ó, galera. F de x igual a módulo de x. Ou, para algumas pessoas não confundirem, y é igual a módulo de x. Tranquilo? Olha só, o tio vai ensinar para vocês um macete que é muito tranquilo para vocês resolverem esse tipo de equação. Que é o seguinte, toda vez que eu tenho uma função, todas as vezes que eu tenho uma função que ela está no módulo, a primeira coisa que a gente vai fazer é como se a gente fizesse o gráfico dessa função, galera, sem ela estar no módulo. Como assim, tio? Por exemplo, aqui, ó, f de x não é igual a módulo de x. Então, ao invés de eu escrever módulo, eu vou escrever só assim, ó. Vou usar y, tá? Y é igual a x. Pronto, tirei do módulo. Isso daqui é uma função linear. É como se fosse y igual a 1x. Lembra de função linear? O gráfico vai ser uma reta. Aí, para a gente construir o gráfico de uma função, não sei se vocês se lembram, a gente pode atribuir valores. Então, lembra, vou até fazer a tabelinha aqui com vocês. Ó. Eu atribuo valores para x e, consequentemente, eu tenho valores para y. Ok? Presta atenção, depois eu te dar um tempinho para vocês anotarem. Então, deixa eu colocar alguns valores aqui, ó. Eu vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu estou dando, é assim que a gente faz gráfico de função, a gente já estudou isso. Eu estou dando valores para x e calculando o valor de y. Ok? Tranquilo? Aí, presta atenção. Se eu usar a definição de módulo, ajuda aqui o tio para vocês entenderem, ó. Se eu usar a definição de módulo, se o x for menos 2, quanto que tem que ser o y? Alguém me responderia? C2. Todo mundo concorda que o x sendo menos 2, o y tem que ser 2? Manda o joinha para eu saber se todo mundo entendeu por que é 2. Porque é um módulo, né? Beleza. Se o x é menos 1, módulo de x, 1, 0, 1 e 2. Tranquilo? Então, olha só, o módulo, galera, ele pega os valores que estavam negativos e fez eles virarem positivos. Então, tô aí o módulo. Tio, e como que fica o gráfico, então, disso daí? Olha só. Vou fazer aqui, depois a gente faz os outros exemplos em cima disso daqui. Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. Vou marcar, ó, 0, menos 1, menos 2. Estou colocando os valores de x, hein? 1 e 2.
menos 2, 1 e 2. Só marquei os pontos. Ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, primeiro par ordenado, ó. Quando o x é menos 2, o y é 2. Concorda? Quando o x é menos 2, o y é 2. Então, vem para cá comigo, ó. Menos 2 para x, 2 para y. Isso é tudo igual a gente aprendeu lá para trás, em equação linear. Ó, a gente está marcando os pontos. Menos 1 e 1. Ó. Está aqui. 0. Depois, 1 e 1. Depois, 2 e 2. Tranquilo? Então, eu marquei os pares ordenados. Ó. Menos 2 e 2, menos 1 e 1, 0, 0, 1 e 1, 2 e 2. Porque o y é igual ao módulo de x, vocês fizeram um módulo aqui bonitinho. Tranquilo? Deixa eu pegar meu apagador aqui rapidinho. Aí, olha só. Se a gente tem isso daí, galera, o que acontece? Essa função é uma função do primeiro grau. Y igual a módulo de x. Tio, por que é do primeiro grau? Porque não tem x ao quadrado, x ao cubo, essas coisas. Por isso que ela é uma função do primeiro grau. E a gente sabe que a função do primeiro grau é uma reta. Então, eu só vou ligar os pontos. Ó. Fazer de azul. Ó. Pessoal, isso que o tio fez de azul aqui, ó. Lógico que ele continua, né? Isso que o tio fez de azul nada mais é do que o gráfico de uma função f de x igual a módulo de x. E aí o tio quer que vocês pensem junto com ele. Pensem junto comigo agora. O que vocês observaram que aconteceu com esse gráfico? Alguém consegue observar alguma coisa em relação à posição do gráfico? No menos 2 e menos 1, ele decresceu. E no menos 1, quer dizer, no 1 e no 2, ele cresceu. Aqui ele decresceu, muito bem, aqui ele aumentou. Mas mais coisas, tá certo, isso daí tá certo. Agora vê se vocês conseguem observar mais alguma coisa. O valor é sempre positivo. Isso daí, ó. Se vocês observarem, todo gráfico está acima do eixo x. E isso está certo para a gente. Por quê? Se a função é módulo de x, eu nunca poderia ter valores negativos. Nunca poderia ter um gráfico passando para cá. Ó. O gráfico, se eu tenho todo ele dentro do módulo, toda a equação dentro do módulo, obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Positivo. Relembrando as coisinhas com vocês. Vou colocar aqui, ó. A gente tem esse gráfico o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio, pessoal, para quem não lembra, são todos os valores que a variável x pode assumir. No nosso caso aqui, o x ele pode ser qualquer valor. Qualquer valor que ele quiser ser, ele pode ser. Então, se o x pode ser qualquer valor, o domínio nada mais é do que o conjunto dos números reais. Pode ser qualquer valor real, qualquer valor dessa reta. Beleza? O contradomínio também pode ser qualquer valor real. Não tem problema, pode ser qualquer valor real, só que ele vai ser, no caso aqui, sempre os valores do eixo y. Agora, a imagem, não. A imagem, para você observar onde está a imagem, galera, vocês vão sempre observar onde o gráfico está batendo no eixo y. Então, olha aqui contigo, ó.
Você concorda que se eu for para o eixo Y, que é o gráfico, né? Que está de azul. Se eu for para o eixo Y, o gráfico sempre vai bater daqui para cima, ó. A gente vai pintar aqui, ó. Sempre vai bater daqui para cima, ó. Reflete o gráfico lá no eixo Y, ó. Ele sempre vai estar batendo daqui para cima. Ou seja, a imagem de um gráfico de uma função modular, ela começa do zero, ó, está começando do zero e está indo pro infinito, porque isso aqui continua para sempre. Então a imagem, às vezes as questões vão pedir para vocês, qual que é a imagem? A imagem, ela vai começar do zero, porque é da onde está começando o último ponto, ó, e esse gráfico ele vai para sempre para cima. Então, como a gente representa isso? A imagem, ela começa, ó, começa do zero e ela vai começando do zero e ela vai até o infinito, ó, positivo. Pronto. Você está representando o domínio não, a imagem dessa função. Deixa eu aceitar aqui o Matheus, peraí. Então, sempre que a questão pedir para vocês, pessoal, para escrever imagem, o que é a imagem de um gráfico? A imagem do gráfico é em quais pontos esse gráfico vai ter contato com o eixo Y. Nesse nosso caso aqui, ó, ele começou aqui do zero, e se você refletir ele aqui no eixo Y, ó, ele vai daqui para cima, ó, o gráfico sempre vai estar na direção do eixo Y, ó. Isso aqui representa a imagem. Ou seja, ele vai de zero, começa do zero, até o infinito positivo. Isso daqui, pessoal, representa intervalo fechado, ou seja, começa do zero. O infinito, como não tem fim, a gente coloca que o intervalo dele é aberto, ou seja, continua para sempre. O intervalo é aberto. Pronto, você fez a construção de um gráfico de uma função modular. Resumindo, mentalmente agora, depois eu vou perguntar as dúvidas. O gráfico de uma função modular módulo de x, pessoal, ela sempre vai ter esse formato. Sempre, professor. Sempre tiver uma função módulo de x, esse é o formato. Como o Pedro observou, sempre vão ser valores positivos quando tiver um módulo x. Porque nunca pode ser negativo, porque qualquer coisa que eu colocar aqui dentro, negativa, vai virar positivo. Estela observou também, ó, professor, daqui do menos 2 até o zero foi decrescente, e do 0 para frente foi crescente. O domínio sempre é o conjunto dos números reais. E a imagem, que é outra coisa muito importante que a gente precisa saber, você sempre vai observar onde o gráfico, qual intervalo o gráfico consegue encostar no eixo Y. Ó, até colocou certinho aqui para facilitar. Ó, o gráfico começa a encostar no eixo Y, é do zero em diante. Isso vai para o infinito, isso vai para o infinito. Então, ele foi do zero até o infinito positivo. Você tem a imagem. Galera, olha aí e vê se tem alguma pergunta. Por que eu preciso saber se tem dúvida de pergunta sobre isso daí? Porque agora a gente vai ensinar os outros a partir desse. Então, dá uma olhada aí. Vê se tem alguma pergunta. Ou alguma dúvida de como é o gráfico de uma função modular. Podemos prosseguir? Sim. Eu posso apagar? Tem alguém anotando alguma coisa ainda? Cadê meu apagador? Beleza. Então, presta atenção agora que a gente vai fazer outros exemplos que vocês vão aprender a partir daquele ali. Por isso que esse é o mais importante, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui o exemplo 2. Esse exemplo não tem no material de vocês, tá? Prestem atenção. Exemplo 2. Ó,
x é igual a módulo de x mais 2. Prestem atenção agora. Olha só, hein? Se eu for fazer esse gráfico, se fosse só módulo de x, o gráfico seria assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Se o gráfico fosse só módulo de x, seria alguma coisa assim, ó. Vou fazer pontilhado, porque não é só módulo de x. Concorda, contigo? Se fosse só módulo de x. Só que aqui, pessoal, não é só módulo de x. Eu tenho um valor que está somando fora do módulo. O que acontece? Presta atenção que esse é um macete. Toda vez que eu tiver um módulo de ângulo x somado a alguma coisa, ou subtraído, que a gente vai fazer o exemplo daqui a pouco, quando ele está fora do módulo, pessoal, presta atenção. Quando ele está fora do módulo, ele faz o que a gente chama de translação vertical. Não tem isso no material aí, anota. O que é uma translação vertical? Vertical é essa direção. Quando eu falo que o gráfico vai transladar verticalmente, pessoal, quer dizer que ou ele vai subir ou ele vai descer. Ou ele sobe ou ele desce. Como assim, tio? Esse gráfico aqui de azul, vou até colocar ele aqui, ó, o azulzinho aqui, ó, é f de x igual a módulo de x. Módulo de x, esse é o ponto zero. Como esse cara aqui está fora do módulo, presta atenção que faz diferença se ele estivesse dentro, a gente vai ver daqui a pouco. Quando ele está fora do módulo, ele faz uma translação vertical. O que é essa translação vertical, pessoal? Se ele está mais 2, a única diferença desse gráfico vai ser que vai ficar assim, ó. Se aqui é zero, eu vou subir 1, 2. O gráfico dessa função, ele é isso daqui, ó. Deixa eu ver de pretinho aqui, ó. Você nem precisa desenhar ele, fazer igual a gente fez no gráfico anterior, não. É só você chegar e fazer isso daí, ó. Pronto. Esse de pretinho aqui é o gráfico da função módulo de x mais 2. Ou seja, ele transladou verticalmente, ó. Transladou verticalmente. Se fosse só módulo de x, ele seria assim. Mas como é módulo de x mais 2, se está fora do módulo, ele translada verticalmente. Ou seja, eu subi 2 unidades. Então, esse gráfico aqui, ó, que o tio desenhou, é um gráfico do módulo de x mais 2. Entenderam isso, meninos? Para quem não entendeu, vou fazer logo outro exemplo. E aí a gente discute os dois. Deixa eu ver aqui. Ah, tio, uma coisa, né, que eu esqueci de falar com vocês. Qual que é o domínio desse gráfico? O domínio vai ser o conjunto dos números reais. Qual que é a imagem? Lembra que a imagem é onde o gráfico bate no eixo Y. Agora ele não começa do 0, ó. Ele começa do 2, ó. Vai começar do 2. Então é a mesma coisa, ó. É do 2 até o infinito positivo. Por quê? A parte da imagem desse gráfico é tudo isso daqui, ó. Daqui para cima, porque o gráfico sempre vai tocar. Isso daqui é a imagem.
Só para recordar. Olha esse exemplo aqui agora. Se eu pedisse assim para vocês, ó, galera, faz o gráfico para mim. F de x igual a módulo de x menos 1. Você vai bater o olho, vai olhar assim. Opa, tem um cara que está fora do módulo. Se ele está fora do módulo, Se ele está fora do módulo, eu vou ter uma translação vertical. Como que vai ficar esse gráfico, então? Vou fazer aqui, ó. Eixo Y, eixo X. Aqui é o zero. O que vocês acham que vai acontecer? Alguém poderia me falar? Como ficaria esse gráfico? Módulo de x menos 1. É para riscar o gráfico no 1. Oi? É para traçar o gráfico no 1. Um positivo. Positivo ou negativo? Negativo. Se é menos 1, se é Não, menos... não pode. Então, não pode ter número negativo. Isso, número negativo. Se ele é menos 1, quer dizer que o gráfico ele vai descer uma unidade. Aqui a gente somou, ó, mais 2. O gráfico do módulo de x era assim. Olha como ele era. Aí ele subiu 1, 2 unidades. Aí ele ficou esse gráfico que desenhou de preto aí. Agora, se aqui é menos 1, olha o que acontece. 0, vou marcar, ó. Menos 1. Pessoal, o gráfico vai ficar assim, ó. Pronto. Esse é o gráfico. Tá vendo que você não precisa fazer nada além de interpretar o valor que está fora do módulo? A gente vai aprender a interpretar também o valor que está dentro. Então, pronto. Esse é o gráfico dessa função, o módulo de x menos 1. Ele fica nesse formato. Qual que é o domínio dele? Domínio são os reais. Qual que é a imagem dele? Olha de onde começa agora. Do menos 1. Começa no menos 1. E vai até o infinito. Até o infinito positivo. Porque a imagem dele agora, ó. Tudo daqui para cima, ó. É a imagem. Ou seja, qual que é a conclusão que vocês têm que chegar? Toda vez que a gente tiver o gráfico de uma função módulo de x e tiver uma somatória de um número, tá vendo que eu estou somando um número? Cuidado, depois a gente vai aprender quando não for só número. Quando estiver somando ou subtraindo um número fora do módulo, cuidado, fora. Quando estiver somando ou subtraindo fora do módulo, eu vou ter uma translação vertical. O que é transladar vertical? Se o gráfico da função modular, aquele primeiro que a gente fez, era assim, ó. Se eu estou somando mais 2, eu vou subir 2 casinhas. Se eu estou subtraindo 2, eu vou descer 2 casinhas. Se eu estou subtraindo 1, eu vou descer 1 casinha. Ficou entendido isso, pessoal? Só o Pedro entendeu? O restante ninguém entendeu? Ninguém está falando nada? Eu entendi. Entenderam? Pessoal, se vocês não me falaram, é isso. Lívia, Maria, Lorenzo, Ana. Galera que não está falando nada, eu entendo que entendeu, tá? Por isso que eu vou continuando. Se você não entendeu, você tem que me falar. Tio, eu não entendi, não. Ah, tá vendo como que vai saindo? Só vou botar uma pressãozinha, né, Marina? Fala, Marina, onde que você não entendeu? Não, até o mais um eu entendi. Tipo, que tem que descer uma unidade. Isso, mas é só isso, Marina, ó.
Se eu tiver pedido para você fazer só o gráfico de módulo de x, você lembra que a gente fez no exemplo que o tio já pagou? Lembra que o gráfico era assim, ó, o tio colocou de pontilhado aqui só para lembrar, ó. Isso é o gráfico de módulo de x, não é? Sim. Tranquilo? Igual a gente fez no primeiro exemplo. O tio só está mostrando aqui o que acontece quando você soma fora do módulo ou quando você subtrai fora do módulo. Quando você soma um número ou subtrai fora do módulo, Marina, a única coisa que vai acontecer com o gráfico, a única coisa que vai acontecer com esse V, vamos dizer assim, vai ser subir ou descer. Se eu estiver somando, ó, mais 2, eu vou subir 2 unidades. Então, ó, aqui é o número gráfico, se fosse só módulo de x, seria esse daqui. Só que como eu estou somando com 2, eu subi 1, 2 unidades. Pronto, esse é o gráfico. Se eu subtrair, eu também vou transladar na vertical. Como que seria o gráfico só de módulo de x? Ele estaria aqui, Marina, ó. A gente viu, ó, ele estaria em cima do zero. Estaria aqui onde o tio fez de azul. Porém, eu tirei uma. Quando eu tiro uma unidade, desce uma unidade. Pronto, o gráfico desceu uma unidade. Então, quando soma ou subtrai números fora de uma função modular, tipo um módulo de x, o que vai fazer é, o gráfico normal seria esse. Esse seria o normal, o principal. Se eu estou somando 2, eu subo, ó, 1, 2. Se eu estou diminuindo 1, eu subtraio, tiro uma unidade. Desenho o gráfico com uma unidade mais para baixo. Entendeu? Entendi. É só isso. Depois a gente vai misturar as duas coisas. Beleza. Olha só agora, hein? Presta atenção. Isso aqui foi de translação vertical. Sempre que estiver fora do módulo. A gente vai ver agora o que acontece quando está dentro do módulo. Presta atenção, hein? Olha, eu vou usar até os mesmos exemplos, só que eu só vou botar esse cara dentro do módulo. Só para vocês verem o que acontece, a diferença. Vocês podem anotar como outro exemplo. A gente vai usar os mesmos valores, só para vocês verem o que acontece. Ó, exemplo 4. O tio vai colocar assim agora, ó. Em vez de ser módulo de x mais 2, ó. O módulo é de tudo. O exemplo 5, o tio vai colocar assim, ó. Pronto. Agora, diferente do exemplo 2 e do exemplo 3, o valor ele está dentro do módulo. Ó, dentro do módulo. Qual que é a diferença? Quando estava fora lá do módulo, a translação era assim, ó, vertical. Ou o gráfico é aquele V. Ou o V subia, ou ele descia verticalmente. Certo? Quando está dentro do módulo, pessoal, a gente vai fazer uma translação. Transladar, pessoal, é só mudar a posição. Só que a gente vai fazer uma translação horizontal. Ou seja, aqui vai ser no eixo X que a gente vai mudar. A gente vai mostrar como é que é. Translação horizontal. Como assim, tio? Vamos lá. Olha aqui, ó. Um pouquinho mais para cá. Ó, Marinha. Esquece o 2. Esquece o 2. Como que seria o gráfico se fosse só módulo de x? Se fosse só módulo de x, o gráfico seria assim. Seria, Marinha? Ó. Concorda contigo? Se fosse só módulo de x? Sim. Não é isso que a gente aprendeu? Então seria assim.
mas eu estou somando 2. E aí tem que tomar cuidado. Por quê? Tem que tomar cuidado. Quando o número está dentro do módulo, a gente translada do lado ao contrário. É ao contrário do que a gente viu antes. Como assim, tio, do lado ao contrário? Aqui, ó, está somando 2. Só que no meu gráfico, eu vou transladar na horizontal, eu vou tirar 2. Aqui está somando, só que eu vou tirar. Então, se eu tirar 2, ó, 1, menos 1, menos 2. Então, Marina, ó, o gráfico ele vai ficar assim, ó. O menos 2 para cima. Pronto. Menos 2 para cima. Tio, sempre que o valor for positivo, você vai transladar para o lado negativo. Essa é a única, não é pegadinha, né? Mas é um foge à regra. Apesar de estar somando, você vai vir para o lado esquerdo, vai vir para o lado negativo. Ó, o tio colocou aqui para vocês lembrarem. Pronto, transladei o gráfico. O normal era para estar aqui no 0. Só que como tem mais 2, eu venho 2 para cá. Observação. Essa distância aqui, ó, sempre vai ser igual a essa distância. Então, esse ponto que o cara toca aqui, ó, é 2. Tá? Sempre é igual essa distância com essa distância. Então, o gráfico, ele ficou nesse formato aqui, ó. Vou fazer de azul aqui. Tio, por que você voltou 2? Primeiro, por que eu voltei? Porque está dentro do módulo. Está dentro, ó, o número está dentro do módulo. Quando está dentro do módulo, eu desloco para a direita ou para a esquerda. Por que você veio para a esquerda? Porque aqui o pensamento é o contrário. Quando está somando, se é mais 2, você translada, você muda a posição dele para a esquerda. Agora aqui, ó, mesma ideia. Mesma ideia, ó. Y, X. Se fosse um gráfico normal, seria isso daqui. Se fosse só módulo. Só que é menos 1. Menos 1 está dentro do módulo. Se está dentro do módulo, eu vou transladar. Só que eu translado para direita. Então, aqui, ó, esse gráfico vai sair daqui, que era o gráfico normal. Ele vai vir para a direita. Ó, ele vai ficar isso daqui, galera. Ó. Ele vai ficar isso daí. Ou seja, resumindo, quando está dentro do módulo, a translação, a mudança de posição é na horizontal. Sempre, tudo parte desse gráfico aqui, ó. Que a gente fez lá no início, ó. Tudo parte dele, que é o módulo de x. Se eu estiver somando ou subtraindo fora do módulo, eu vou andar na vertical. Positivo e negativo normal. Se eu estiver subtraindo ou somando dentro do módulo, a translação ela é horizontal. Só tomar cuidado que, se estiver somando, você translada para a esquerda. Para cá. Se estiver subtraindo, você translada para a direita. Você vai para frente. Pessoal, se vocês souberem isso, vocês resolvem a maioria das questões de gráfico que tem de função modular. Olha aí e vê se tem alguma pergunta. Deixa eu ver que horas são. Alguma pergunta? A gente vai fazer mais exemplos disso daí. Quero fazer um para fechar com vocês. Alguma pergunta? Ô, Tiago, e o domínio e a imagem? Aqui, o domínio daqui continua sendo o conjunto dos números reais e aqui também.
E a imagem aqui, se você observar, imagem é quando o gráfico pega o eixo Y. Ó, se você sair daqui e vir aqui para o eixo Y, é do zero para o infinito. Se você sair daqui, ó, e vir para o eixo Y, é do zero para o infinito. Então, todas as duas imagens aqui é do zero para o infinito positivo. Beleza, Ju? Beleza, entendi. Sempre que vocês olharem a imagem, vocês vão sempre olhar assim, ó, o gráfico começa aqui, vou lá no eixo Y, ver onde ele começa, ó. Começou no zero. E foi daqui para cima. Então, a imagem é do zero para o infinito positivo. Ah, o gráfico começou aqui, vou lá no eixo Y, ver, ó, começou no zero. Então, é daqui para cima. E aí vai. Beleza, Ju? Beleza. Obrigada. Vou fazer mais um exemplo. E semana que vem a gente faz mais uns 3, para ficar mais claro. Só para a gente fechar a aula. Vou deixar até para vocês tentarem fazer. Deixa eu botar esse exemplo aqui, ó. Vou fazer o exemplo 6, e vou deixar o outro para vocês tentarem fazer. É assim, ó. F de x igual módulo de x menos 2, módulo de x menos 2. Olha o que a gente fez agora, hein? Módulo de x menos 2 mais 1. O que a gente fez nesse exemplo? A gente misturou as duas coisas. Concorda? Esse mais 1, ele vai fazer o quê, pessoal? Transladar vertical. Concorda? Ou seja, isso daqui está relacionado ao eixo Y, porque ele está fora do módulo. Lembrar? Esse menos 2 aqui vai fazer o quê? Vai fazer transladar. Só consertar aqui, a gente colocou essa antes. Horizontal. Ou seja, está no eixo X. Então, isso daqui vai fazer o gráfico andar no eixo Y, isso daqui vai fazer o gráfico andar no eixo X. Só que tem que tomar cuidado. É menos 2. Apesar de ser menos 2, esse gráfico ele vai para frente. Lembre que quando está dentro, vai para frente. Ou seja, o que indica isso daqui? Ó, só para a gente fechar. YX. Parte do gráfico normal. O gráfico normal seria isso daqui, ó. Seria módulo de x. Lembra que a gente está trabalhando tudo com x em números só até agora, hein? O gráfico normal seria isso daqui. Só que ele transladou uma unidade para cima. Então, olha, vem uma unidade para cima. Uma unidade para cima. E ele foi 2 unidades para a direita. 1, 2. Olha aqui. Uma unidade para cima. Por que uma unidade para cima? Porque somou mais 1. E aqui é menos 2, então é 2 para a direita. Então, olha aqui onde tem um ponto nesse gráfico. Ó. Olha, foi uma para cima e 2 na horizontal. Olha o gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico. Professor, qual que é o domínio? Conjunto dos números reais. Professor, qual que é a imagem? Olha aqui, ó. Pega o gráfico e vai lá. Opa, começou no 1, daqui para cima. Ou seja, a imagem é do 1 até o infinito positivo. Vai do 1 para cima. Então, eu fiz as duas coisas. Primeiro, o mais 1 é uma translação vertical. Então, eu subi. O gráfico normal estaria aqui. Ele estaria aqui, ó. Quando eu somei mais 1, ele, ó, subiu. Quando eu tirei 2 aqui de dentro, ele foi 1, 2 para a direita. E lembra que sempre é o contrário aqui dentro. Pronto, o gráfico ficou nessa posição. Perguntas, meus filhos?
Não. Tentem fazer isso daqui em casa, a gente faz semana que vem, ó. Tenta construir esse gráfico aqui para mim, ó. X mais 1 menos 3. Módulo de x mais 1 menos 3. Tenta construir esse gráfico aí, colocar o domínio e a imagem dele. Ó, fora do módulo, translação vertical. Então, seu gráfico vai descer 3. Depois que ele desceu 3, aqui dentro está mais 1. Ele vai um ponto para a esquerda. É como se fosse uma batalha naval. Desce 3, 1 para a esquerda. Então, o seu ponto vai ficar aqui, ó. Aí você vai fazer um Vzão lá. Só uma batalha naval, ó. Mais 1 passo para cima, que é no eixo Y, 2 passos para a direita. Aí vai ficar o ponto lá. Aí você faz o gráfico. Meus amores, alguma pergunta sobre isso daí? Semana que vem a gente vai continuar fazendo mais uns 2, 3 exemplos disso daí. Alguma pergunta? Galera que estava aí participando, mandando joia, tá ok? Ok? Beleza. Então, tenta dar uma olhada hoje. O principal que tem que lembrar é sobre a movimentação do gráfico. Para cima, para baixo, direita e esquerda. Muito cuidado com o sinal. Porque quando é negativo, geralmente a gente acha que é para lá. Mas aqui é o contrário. Quando é negativo, vai para a direita. Bom? E aí, semana que vem, a nossa outra live, a gente faz mais uns 4 exemplos disso daí para relembrar vocês. Pessoal, beijão para vocês. Até semana que vem. Obrigado pela participação. Um grande abraço aí. Lembra da tarefa online, hein, galera? Tá lá no grupo para vocês já poderem fazer. Bom? Beijão, meus amores. Até. Tchau.